Eu sabia que se eu tinha pessoas comprometidas e que conheciam mais do que eu, era a melhor ferramenta que eu podia ter para conseguir fazer a equipe gerar performance e, consequentemente, o meu crescimento também. Porque se eu não fomentar o crescimento deles, não existe o meu. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da TV RH. Hoje eu estou muito contente em receber a Aline Rosa. Aline, seja bem-vinda. Obrigada. A Aline é diretora de RH da Reed Exhibitions. Aline, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente vai falar de bastante coisa muito interessante sobre o nosso mundo aí de RH. Legal. Eu queria que você apresentasse falar um pouquinho da empresa, né? Porque depois a gente vai conhecer a sua história, mas para quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho mais da empresa, né? Se puder nos detalhar, falar um pouquinho quem é a empresa, o que faz aqui no Brasil, enfim. Primeiro, obrigada, Fernando, pelo convite. E a Reed Exhibitions é uma organizadora de eventos, é uma empresa multinacional, uma das maiores no nosso segmento. E a nossa marca é muito conhecida através dos nossos eventos, né? Então, nós trabalhamos com a Bienal do Livro, o Salão do Automóvel, Legal. Salão Duas Rodas. Então, temos eventos B2B e B2C, né? Onde dentro do B2B o nosso foco é trabalhar entre empresas mesmo, gerar negócios dentro dos eventos, e no B2C é atender o público final, né? Como é o caso Legal. da Bienal, que recebe aí 200 mil pessoas ao longo da sua edição, né? Que legal. Depois eu vou voltar um pouquinho para falar da sua experiência na Reed, que a gente conversou um pouquinho antes, e acho que é muito legal a maneira como você está revolucionando a área, a empresa. Já soube também de um prêmio que vocês ganharam aí recentemente. Mas eu queria inverter um pouquinho hoje o bate-papo. Tá bom. A ideia da TV RH é sempre conversar com pessoas disruptivas no meio do RH, pessoas que fazem a diferença, que são pessoas que enxergam o RH de uma outra maneira, né? Então, conhecendo um pouquinho da sua carreira, da sua história, eu vi que você começou no RH lá com 18 anos e aos 31 já tinha assumido o cargo de diretora de RH de uma multinacional. É verdade. Que eu acho que assim, é o desejo, é a meta de muitas pessoas que entram, não só no RH, né? Acho que RH, claro, é a área que você seguiu, mas acho que muita gente olha isso. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, todo mundo pergunta, onde você quer trabalhar? Quero trabalhar numa multinacional, né? O que você quer ser? Eu quero ser um diretor. Enfim, acho que é o sonho e a ambição de muita gente, só que é impossível você chegar sem muito trabalho, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, como você chegou até lá e para você quais foram os pontos altos da sua carreira, o que foi o diferencial para você conseguir chegar lá e que você considera que é o importante para um profissional ter, né? É bastante coisa, mas... É uma pergunta que exige uma resposta longa. Não, Mas vamos lá. Vamos lá. Como você falou, comecei com 18 anos, né? Eu estava fazendo faculdade de psicologia, estava no primeiro semestre, quando eu decidi que eu queria trabalhar para começar a ganhar meu próprio dinheiro, né? Quando eu faço aquelas rodas em coaching, meu primeiro valor é família, o segundo é trabalho. Legal. Então, trabalhar para mim é uma coisa que me dá prazer, e trabalhar na área de RH me faz muito feliz. Então, acho que esse começo já garante uma carreira de sucesso. É verdade. Porque tudo que eu faço é por satisfação, não é por obrigação, né? Então, acho que isso já é o primeiro diferencial. E eu comecei trabalhando na folha de pagamento, fiquei 9 meses fazendo folha, aí eu entrei numa consultoria para fazer recrutamento e seleção, naquele estilo agência de empregos, na época que eu usava plaqueiro no centro da cidade e tudo mais, né? E a minha sorte é que eu falava inglês, né? Assim, meu pai desde criança colocou a gente para estudar inglês, e depois que eu peguei essa primeira experiência com seleção, eu entrei numa consultoria multinacional alemã, que era Roland Berger. E aí eu comecei a trabalhar com treinamento, assessment, coaching. E nessa época eu estava com 20 anos. E o meu chefe era um dos sócios da consultoria, era o Fausto. E era só eu e ele a área de desenvolvimento, porque a Roland Berger era forte em recrutamento e seleção.
Então ele tinha que me levar para os projetos. Então eu tinha reunião com a diretora de RH da Light Hill, com o presidente da Marisol lá no Sul. E eu era super jovem, então isso me ajudou muito, porque eu fui ganhando uma maturidade muito cedo. E eu era tão nova que eu usava até óculos para as pessoas acharem que eu era mais velha quando eu ia nessas reuniões, né? E aí eu fui contratada por um dos nossos clientes, que é a ZF do Brasil, uma indústria de autopeças em Sorocaba. Na verdade, eu já ia sair da Roland Berger para trabalhar num banco. E aí, quando eles souberam, eles falaram, não, vem trabalhar com a gente aqui em Sorocaba. E eu morava em São Paulo. Mas eu nunca tive medo, assim, de mudar de status, né? De falar, não moro em Sorocaba, mas vou trabalhar lá. Então, pegava fretado 4h30 da manhã. Nossa. De São Paulo para Sorocaba. Chegava em casa às 9 horas da noite, porque aí vinha fretado da volta, né? Perdia o fretado várias vezes e ficava no Ibis, lá na cidade. É mesmo? Olha que legal. Mas a vontade de fazer acontecer me movimentava muito. Então, eu nunca ficava assim com medo de errar. Né? Eu acho que a primeira coisa que acaba bloqueando a carreira é mas e se eu for para lá e der errado? E se eu for trabalhar em Sorocaba, mas eu ficar muito cansado e aí eu não posso fazer academia? Então, eu fui tomando algumas escolhas. Eu gosto de RH, eu gosto de gente, eu quero me desenvolver nessa área e um dia eu vou colher os frutos disso. Então eu pensava dessa forma. Até porque eu queria muito ter uma família. E aí eu pensava, se um dia eu for mãe, eu já tenho que estar numa situação mais segura de carreira. Então chegar na posição de diretoria foi um planejamento que eu fiz. Você já tinha essa ambição lá no começo ou você se preocupava mais em vou fazer o meu melhor aqui e vamos seguindo? Não tinha. Ou um pouco dos dois? Eu nunca acreditei que eu podia ser nem gerente de RH. É mesmo? Porque, não sei, eu acho que eu ia fazendo as coisas por paixão e por dedicação. E eu gosto muito de ver as pessoas felizes, né? Então, mais do que o trabalho bem feito, é o sorriso, a confiança, eu conversar com um colaborador e saber o nome dele, o nome do filho, e como é que estão as coisas, e que estágio de carreira ele está, qual que é o sonho que ele tem. Legal. Eu sempre me interessei por isso, mesmo quando eu trabalhava numa fábrica de 5.000 pessoas. Nossa. Né? Isso também me ajudou a tomar a decisão de que eu não deveria construir a minha carreira em empresas muito grandes. Porque se a empresa tem 5.000 pessoas, eu não consigo ter os braços que eu gostaria de contato com todo mundo. Sim. Então também me fez escolher trabalhar nas multinacionais de médio porte. Isso é Foi uma outra escolha de carreira que eu fiz. Isso tudo isso foi me planejando, né? Pensando o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sempre compartilhei muito conhecimento. Então, qualquer pessoa que sentava comigo falava, eu não entendo nada de gestão de performance, eu queria aprender isso. Eu sempre fui a primeira a falar, não, senta comigo, vamos comigo na reunião de calibração para você ver como é que é, né? E lá nessa empresa você entrou com que cargo lá? Eu era analista sênior. Quando eu fui trabalhar na ZF, eu fiquei lá com 3 anos, né, como funcionária deles. Aí em 3 anos eu tive 3 promoções. Aí eu fui coordenadora e fui supervisora, que já era primeiro nível executivo da empresa, né? E uma dúvida, assim, pra gente começar a explorar um pouco isso. Você entrou como analista sênior e você não tinha, obviamente, nenhuma... Não tinha equipe. Equipe respondendo para você. E eu acho que algo muito marcante na carreira das pessoas, e que é difícil, é a pessoa que tem um cargo em que ela recebe, vamos dizer, as diretrizes e ela tem que executar, né? E não tem uma equipe para você ter uma gestão. E normalmente as pessoas que fazem isso muito bem, um analista que é muito bom, normalmente ele vai lá e é promovido para um cargo de coordenação em que ele, de repente, ele já tem uma equipe. Né? E que é a pessoa que você está indo num happy hour tomar o chopp e no dia seguinte você, às vezes até... tem que ser a coordenadora, tem que ter uma gestão sobre essa pessoa. Como que foi isso para você? Assim, que você... Porque aí você tem que mudar a sua característica, né? Você sentiu isso na época? Como é que foi isso? Então, eu era analista sênior de um processo específico, que era performance. E a equipe, na época, tinha 25 pessoas no área de desenvolvimento total, assim, né? E foi surgindo a oportunidade de eu assumir recrutamento e seleção, de eu assumir a universidade corporativa, mas eu não tive grandes dificuldades porque eu sempre fui uma pessoa aberta assim, a ensinar, a aprender. A característica da humildade ajuda muito também, né? Porque eu não sabia tudo a respeito de recrutamento e seleção, a respeito de treinamento de fábrica, né?
mas eu não queria ser a dona da verdade. Eu sabia que se eu tinha pessoas comprometidas e que conheciam mais do que eu, era a melhor ferramenta que eu podia ter para conseguir fazer a equipe gerar performance e, consequentemente, o meu crescimento também. Porque se eu não fomentar o crescimento deles, não existe o meu. Sim. Né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre aumento salarial e tal. Eu sempre falo para a liderança, falo, brigue pela sua equipe. Deixe que o seu chefe tem que brigar por você nesse momento, porque é o seu papel, né? E eles felizes fazem o seu crescimento acontecer. Isso é verdade. Então, eu sempre abri as portas nesse sentido. Trabalhei dando autonomia para as pessoas, aprendendo com eles, indo junto e combinando como é que a gente ia se comportar na reunião também, né? Porque chega o gestor, todo mundo fica esperando que o gestor fale e os analistas não falam, são geralmente, na reunião, né? E eu penso ao contrário, falo, muitas vezes eu faço a abertura da reunião e falo, agora quem manda aqui é a Sofia, por exemplo, que é uma pessoa da minha equipe atual, né? Falo, agora daqui para frente o que a Sofia fala é ela que E você não acha que determina. Isso pode parecer simples, mas na prática eu acho que poucas pessoas fazem isso, porque muita gente ainda, muitos gestores ainda têm aquele receio de dar esse espaço e de repente a pessoa vai pegar o meu lugar ou será que ele não vai, de repente, ser meu chefe? Você enfrentou isso também, assim, porque você está dando voz para a pessoa que está na sua equipe, né? Eu sei que, pelo seu pensamento, e eu concordo com ele, claro, a pessoa se desenvolvendo, tendo um destaque, tipo, você está construindo uma equipe mais forte, consequentemente, a sua área vai ser melhor vista na empresa, mas nem todo mundo enxerga isso. Né? Você chegou a sofrer com isso também? De repente, de ter uma pessoa acima que não... Opa, a Aline está avançando muito rápido. Muito. Aconteceu já isso ou não? Já passei por isso e eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Por eu ter vivido isso, a fase do chefe que tem medo de você e tenta te esconder, né? Sempre pensei assim, não, a minha mentalidade ela é de crescimento. Se as pessoas crescerem a ponto de que eu me torno desnecessária, é porque está na hora de eu dar o meu próximo passo. Pode ser que não seja dentro desta organização. Legal. Né? E isso dentro do planejamento da minha carreira, e é engraçado, eu fiz isso sozinha, tá? Meio que experienciando lá. Antes até de se falar em coaching, acho que eu fazia comigo mesma. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu saí, por exemplo, de licença maternidade, eu já tinha uma equipe consolidada. Eles precisaram de mim 2 vezes durante 4 meses. Que legal. E lógico que eu dei o suporte todo que eles precisavam. E eu voltei de licença, tinha dado tudo certo. E eu falei assim, gente, eu não podia ser mais feliz. Porque que bom, eu posso sair de férias, as pessoas estão reconhecendo vocês, eles estão vendo que, poxa, se a Aline não está aqui, eu posso falar com a Daniela, é a mesma coisa. Porque a voz do time tem que ser única, né? Então, se alguém da minha equipe se posiciona diante de um gestor de uma certa forma, eu vou seguir o mesmo racional. Mesmo que eu fizesse diferente se fosse eu, mas aí depois eu converso com a pessoa e falo, olha, talvez a gente podia ter ido por esse caminho e tal. Mas diante do cliente interno, enquanto RH, a gente jamais pode tirar o empoderamento de quem está conduzindo os processos, as conversas. E eu não sei, acho que eu sempre tive a confiança, Fernando, de criar relações de lealdade, entendeu? Então, assim, se eu tenho uma equipe que sabe qual é o jogo que eu jogo, que sabe que eu estou comprometida com o desenvolvimento deles, não tem por que as coisas não darem certo. Né? Não tem por que alguém passar a perna em mim em algum momento da minha carreira. Eu nunca senti esse medo, nunca senti. Até porque, isso que você está falando é interessante, porque o RH normalmente é a área que tem que compartilhar essa visão com o resto da empresa. Exato. Né? E tem que dar o exemplo. Ali então, tá todo mundo de olho. Se a gente sorri ou chora, tá todo mundo de olho na gente. Já aconteceu até aqui na empresa um momento em que aconteceu isso. Assim, eu comecei a olhar para o RH e falei, putz, eu acho que o RH aqui não estava dando o exemplo necessário que a gente pede para as outras pessoas na empresa. Né? E a gente teve que fazer uma mudança forte no RH por isso, porque como é que você vai pedir para as pessoas desenvolverem talentos e darem oportunidades e fazer com que todo mundo da equipe fique engajado e trabalhe junto, sendo que você, às vezes, boicota a sua própria equipe ou né, você vê o líder de RH, às vezes, tendo um pensamento centralizador. Então, é interessante, porque você tem que dar o exemplo. Né?
Aí eu acho que ser honesto, né? Assim, então, se eu, por exemplo, estou passando por algum momento delicado na minha vida, eu falo para minha equipe, falo, olha, gente, esses dias eu não estou legal, meu filho está doente, eu não estou dormindo bem e tal. Então, todo mundo sabe. Se eles entrarem na minha sala e eu estou com uma cara feia, eles já sabem não é com a gente, porque ela está com essa situação. Então, por que não falar, né? Eu acho que a liderança acaba se isolando muito, se sentindo sozinho. E é o que você falou, tá todo mundo de olho no RH. Se nós no RH não conseguirmos dar esse exemplo de como pode ser uma gestão de confiança, de como pode ser uma gestão onde eu desenvolvo as pessoas e não me preocupo com o que vai acontecer comigo, porque naturalmente é uma corrente de crescimento, dificilmente o resto da organização vai respirar isso também. Sim, né? Sim. E quando que você decidiu que você olhou para essa empresa e tinha 5.000 funcionários, né? E aí você saiu de lá e você foi para onde? Aí eu saí de lá quando eu era supervisora e fui para uma empresa para assumir uma gerência de RH, que era uma empresa menor, tinha 90 funcionários. Legal. Chamava Delarue. E foi ali que eu consegui aprender o quanto era poderoso esse contato pessoal. Apesar de que a empresa tinha 90 pessoas espalhadas em 10 municípios diferentes, em 10 estados, né, para falar a verdade, eu sempre tinha contato, ou era por telefone, ou era o Skype, ou quando eu estava na cidade, né, enfim. E eu adorei fazer esse trabalho. E aí dali para frente é que eu sempre fiquei trabalhando em empresas de 500 pessoas, 200 pessoas e tal. E como é que você olhou, imagina assim, uma empresa de 90 pessoas, você assume uma gestão de RH, até pelo seu background de consultoria, você tinha que fazer quase tudo, né? Imagino eu. Sim, tudo. Era eu e uma assistente e eu nunca tinha trabalhado com remuneração, folha de pagamento, sindicato. Nossa. Foi a minha primeira experiência mais generalista, né? E como é que você consegue se manter atualizada? Porque hoje você tem um cargo de diretoria, né? Então você é diretora de RH, de uma empresa multinacional, né? E bem ou mal, as práticas todas você tem que repensar, trazer coisas novas. Como que você se mantém atualizado? Ou como que você olha para as práticas e fala, legal, isso funciona, não funciona? Como que você enxerga isso? Eu tenho bastante contato via network mesmo, né? Então participo de associações de RH, participo de grupos de RH, mas eu acredito muito no banco de escola também. Então, assim, depois que eu fiz a faculdade, eu me formei em 2004, eu fiz 3 pós-graduações até hoje. Nossa, que legal. E como eu estudei psicologia, aí eu fui fazer administração de recursos humanos para aprender as disciplinas todas, né, de RH que a gente não vê na psicologia. Depois eu fiz gestão estratégica de pessoas e depois eu fui fazer gestão empresarial, quando eu estava já no nível de gerência. Legal. Porque se eu queria sentar no board da empresa como diretora, eu precisava entender de finanças, eu precisava entender de governança corporativa, de operações, né? Legal. Então, o planejamento e aprendizado envolve essas duas coisas. Eu não descarto o banco da escola, mas os contatos são fundamentais, porque a primeira vez que eu vi uma folha de pagamento na minha frente... A primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma das pessoas que eu conhecia que era super expert na área e falei, eu tô com isso na minha frente, eu não sei o que fazer. E ele me explicou tudo. Legal. Né? A mesma coisa foi na minha primeira negociação sindical. E, de novo, se você constrói boas relações, se você é uma pessoa que fomenta o bem, eu te diria, né, Fernando? Não tem por que você passa a mão no telefone, eu sempre tive quem me ajudasse, sabe? Legal. Então, acho que isso faz toda a diferença. O banco da escola, são os contatos e a gente fala, isso aqui eu não sei fazer, então vou ter que pedir ajuda. E não tentar quebrar a cabeça sozinho, né? Sim, sim. E mesma coisa, a gente no último programa aqui, eu conversei com a Dani Matos, né, que trabalhou com você, falou super bem da sua gestão, colocou você como uma referência. E eu vi algumas entrevistas, muita gente também elogiando, e você falou muito dessa questão de lealdade. Então me parece que você cria um vínculo com as pessoas que trabalham com você, acho que até por essa maneira de compartilhar, que as pessoas acabam tendo essa lealdade com você também. Né? Você já passou por experiências em que você tinha, de repente, alguém na equipe ou uma situação em que você não tinha essa troca? E como é que foi para você? Assim, você fala, putz, legal, estou dando esse espaço, mas não estou tendo... Não tem o retorno. Não estou tendo assim, retorno, né?
Como que é para você nessas... Porque, claro, isso acontece em toda empresa, né? Sim. Como que é para você essa situação? E a equipe tem pessoas de diversos perfis, né? E de diferentes histórias de carreira. Então, muitas vezes, mesmo eu acreditando que o gestor é quem tem que estender a mão e falar, eu confio em você primeiro para depois você conseguir confiar em mim. Sim. Tem gente que passou por experiências traumáticas, né? E eu já tive pessoas na minha equipe trabalhando comigo 5, 6 anos em que não aconteceu essa troca. Mas, ok, eu acho que assim, eu dou o espaço, se a pessoa trabalha, ela tem o comprometimento dela, ela é feliz do jeito que as coisas estão, eu tenho que respeitar isso. Sim. Porque hoje eu vejo que as pessoas não estão seguindo empresas, elas seguem pessoas, né? Então, anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, você tinha o sonho de trabalhar nas grandes empresas, aquelas que estavam na lista das melhores para se trabalhar. E hoje em dia eu já não vejo mais assim. Você está seguindo pessoas em quem você confia, pessoas que fazem uma relação ganha-ganha com você. E às vezes o ganha-ganha não é fomentado pelo crescimento. Eu já tive gente na minha equipe mais velha do que eu, que era feliz com aquilo que fazia. Não, mas eu quero continuar aqui, analista sênior e tal, não quero ter que trabalhar depois do horário. Eu tenho que entender e respeitar, né? Se isso está conversando com a performance que a gente tem que gerar, com o futuro que a empresa espera do negócio também, eu não vejo problema. E como foi, assim, você chegou ao cargo de diretoria aos 31 anos, né? E você acha que ao longo da sua carreira deve ter passado por diversas situações em que você, de repente, recebeu uma promoção e aí você teve que gerenciar pessoas que são mais velhas que você e que também até outro dia tinham um cargo igual ao seu, né? Ou maior, às vezes. Ou maior, né? Que você entra, a pessoa tem um cargo maior e de repente ao longo dos anos você vai... eu acho que essa é uma realidade com o mundo que a gente vive, em que tudo é mais acelerado, vamos dizer, isso é mais comum. Como que você lidou com isso, assim? Porque não é fácil, né? Nem sempre é fácil. Às vezes, da outra parte também, né? Aceitar que... Pô, mas por que ela e não eu? Sim. Ou eu sei mais do que ela, eu estou há mais tempo que ela. Você já passou por essa situação e como que foi para você? Já passei e, assim, foi lidando com humildade. Essa foi a palavra-chave, porque a pessoa, como a gente começou a falar, ela era mais sênior do que eu quando eu entrei na empresa, aí eu subi 2 cargos, a pessoa se reportava para o gerente da área, passou a se reportar para o supervisor, né? Então, assim, é como perdi a importância dentro da estrutura e ainda estou reportando para uma pessoa que é mais jovem que eu, que entrou na empresa depois de mim. E o começo foi bem difícil, assim, porque eu queria participar dos processos junto, mas não me chamava para as reuniões, ou eu chamava para conversar, não aparecia, né? E aí eu sou a partidária das conversas francas. Assim, olha, você tem algum incômodo de eu ser sua gestora? Tem alguma coisa que eu faço que não te agrada? O que eu posso fazer para a gente conseguir trabalhar melhor junto? Então, legal. Ao invés de você apontar o dedo para a pessoa e falar, você não veio na reunião comigo e tal, é o contrário. Assim, o que eu estou fazendo que não está facilitando, sabe? Que aí a pessoa também te olha com outra perspectiva. Fala assim, poxa, será que ela não tem uma boa intenção comigo? Será que talvez é melhor eu reportar para o supervisor do que para o gerente, porque o supervisor tem mais tempo de me dar o coaching que eu preciso, né? Porque às vezes você tecnicamente está excepcional naquilo, mas faltam algumas habilidades comportamentais para que você possa ser o supervisor no futuro, né? Então foi assim que eu conduzi a situação, sim. Porque às vezes não dá, né? Às vezes simplesmente a Isso pessoa... aconteceu há mais de 10 anos e temos amizade até hoje. É mesmo? Né? Olha que legal. Bem legal. Isso é uma situação difícil mesmo, né? Das duas partes, né? E também da pessoa, ela olha e fala assim, putz, eu estou perdendo poder, eu estou perdendo importância na empresa, né? As pessoas jogam muito conflito embaixo do tapete. Então, assim, deixa quieto, vamos lidando assim, eu fico quieto, você fica quieto também. A gente finge que não está acontecendo nada, só que isso nunca vai gerar o melhor resultado para a empresa, né? E nem para as relações humanas. Legal. E o que você acha hoje que é o papel do RH? Então você está nesse novo desafio faz 7 meses, né? Isso. E o que você acha que uma gestora de RH deveria, independente do que eles me pedem, eu devo fazer, assim, eu devo construir aqui na empresa? O que você acha, assim, como visão do RH, né? Eu penso que o CEO, ele deveria olhar para o RH como um guardião da cultura, como
a área que mentora as pessoas, que faz o coaching com as pessoas, do ponto de vista, não fazer sessões de coaching, mas gerar perguntas de coaching, que faz com que ela gere o próprio movimento. E, lógico, cuidar dos processos gerais de RH, né? Seleção, treinamento e tal. Mas poucos CEOs aproveitam o RH como um parceiro do negócio de verdade, né? A gente fala de business partner, sei lá, há 20 anos, mas eu vejo poucos RHs trabalhando ativamente dentro do negócio, né? Então, assim, eu passei por situações na minha carreira de um diretor comercial falar assim, olha, eu tô com um problema com o cliente, é um problema assim, assim, assim. Aí eu falei, poxa, isso é relacionamento, né? Entre a nossa equipe e a equipe do cliente. E eu fui com ele lá. Então, assim, vamos pensar junto o que a gente pode fazer? Conversando com ele, com o head do nosso cliente, a gente criou um team building entre o nosso time e o time deles, com o RH da nossa empresa facilitando. Legal. E eu acho que isso faz a diferença, sabe? Porque aí o CEO fala, poxa, eu nunca tinha pensado em usar o meu RH desse jeito, mas relações humanas acontecem com os clientes. Né? Como é que eu conquisto a confiança do cliente? Como é que eu posso ser o cara que ele mais confia? O RH deveria ser o órgão que as pessoas mais confiam dentro da empresa. Sim. E eu acho que é isso que o CEO deve demandar da área, né? Não é só garantir que o ciclo de performance vai acontecer no prazo, garantir que a gente contrata e demite do jeito certo, né? Mas é como que a gente azeita as relações, porque honestamente o RH tem que entregar a liderança para os gestores. Às vezes a gente se confunde nos papéis, começa a querer liderar no lugar dele, começa a querer dar o feedback para as pessoas, e não é esse o nosso papel. Né? A gente tem que parar de ter medo de perder a importância, porque se a gente assumir um protagonismo maior, eu acredito muito que o diretor de RH tem total capacidade de ser o sucessor do CEO. Porque se ele entende de relações humanas, se ele sabe formar um time de alta performance, se ele constrói relação de confiança com os diretores abaixo dele, não tem por que não ser. E se ele é participativo, ele entende do negócio, né? Exatamente. Ele tem que entender do negócio, né? Exato. Isso é uma coisa interessante que você falou agora há pouco, que você falou assim, o RH tem que ser a área em que as pessoas mais confiam, né? E eu consigo perceber que nem toda empresa, o RH é visto pelas pessoas dentro da empresa como uma área confiável. Eu acho que na maioria dos casos em que isso acontece, o RH é visto como uma área fiscalizadora, não sei se seria essa a palavra, né? Como que você faz, porque o RH tem um papel importante também na questão dos processos, né? Então você tem que ter a questão de compliance, você tem os processos, desde a entrada do funcionário até o dia a dia, as normas, enfim. Como que você tem essa linha de cuidar dessa questão importante da empresa, em que tem que seguir as normas, o dia a dia, mas sem ter esse papel fiscalizador, né? E sem ser visto como um parceiro? Como que você acha que é? Porque é uma linha tênue, né? E às vezes eu vejo muitos RHs que acabam indo simplesmente pela questão de, não, vamos aqui controlar, punir, né? E de repente quando você vê o RH fala assim, tem gente na empresa, o RH entra na sala, todo mundo, né, quer limpar rápido a mesa, muda o tom de voz, fica mais... Então é o RH que não é visto como um parceiro, né? E enquanto outras empresas, a pessoa do RH chega, todo mundo fica feliz, conversa, né? Como que você acha que o RH tem que se portar para não cair nesse lado seara, ruim, né? E isso é mais difícil até para os níveis analistas, assistentes de recursos humanos, porque as pessoas ficam te atentando, né? Assim, mas você não sabe mesmo quem é que vai assumir a posição tal, né? Aí o que acaba acontecendo? Em geral, a gente se afasta. Vai sair para almoçar, só sai o RH com o RH, né? Sim. Ou você sai com os seus chefes, ou você sai com os seus pares, né? No caso, meu diretor, só almoça com os que são meus pares para ninguém me perguntar nada. Vejo muita gente fazendo isso. Mas, de novo, eu acredito muito na comunicação com transparência. Então, eu já passei por várias situações. Poxa, você sabe, né? Quantas pessoas vão ser contratadas para o projeto X? Eu falei, eu sei, mas faz parte da minha função não compartilhar isso com você. Então, sobre esse assunto a gente não vai poder conversar. Sim. E morre, entendeu? Porque se você se posiciona, a pessoa não vai ficar insistindo, você já falou, né? Sobre ser o órgão fiscalizador. Se você constrói a relação de confiança, se um dia o colaborador compartilha um problema com você e você
entende até que ponto você tem que levar aquele assunto para frente ou não, e ele percebe que ele pode confiar em você, ele nunca vai te olhar como um fiscal, né? Muitas pessoas me procuram, às vezes trazendo problemas com o chefe, e a gente tenta entender o que o chefe está fazendo, o que você está fazendo. E a minha pergunta para o colaborador sempre o que você gostaria que eu fizesse nessa situação? Como é que você gostaria que eu conduzisse isso de uma forma que eu não te exponha na sua relação de gestão? Sim. Né? E aí eu combino com a pessoa o que a gente vai fazer. Então, eu vou conversar com o seu gestor na situação X, eu vou abordar esse ponto de tal forma, você tem o seu papel e como é que a gente vai planejar o que você vai fazer, como é que você vai agir daqui para frente. Legal. Então, assim, ajudar a caminhar com as próprias pernas, porque se ele sempre vier falar comigo, eu for lá resolver o problema para ele, eu não estou fazendo meu papel de RH, estou fazendo o papel de gestor líder dentro da empresa, e não devo fazer isso. Eu devo ensinar ele se eu tenho que conversar com o meu chefe numa situação difícil, como é que eu me planejo para ter essa conversa? Eu te ajudo. Legal. Mas você vai ter a conversa, não eu em seu nome. Sim. Né? Então, aí isso morre o fiscalizador. E me diz uma coisa, eu percebendo pela maneira como você foi contando, que você tem muito essa questão de trabalhar o perfil de cada pessoa para ela conseguir ter a melhor experiência possível na empresa, conseguir estar feliz dentro da empresa também e ter, assim, desempenhar o melhor papel possível ali dentro, né? Acho que isso tudo que você fala é muito de tirar o melhor de cada pessoa e consequentemente, ela vai ficar mais feliz, as pessoas vão ficar mais felizes. Mas a gente sabe também tem muita situação em que não consegue reverter uma situação. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão de desligamento, né? Porque eu acho que é um momento difícil na carreira das pessoas, tanto para quem manda embora quanto para quem é demitido, principalmente para quem é demitido. Quando que você acha que você olha e fala assim, bom, acho que é chegado o momento da gente fazer o desligamento? Porque pelo que eu percebi, você tenta trabalhar muito a pessoa para para reverter um quadro ruim. E tem muita gente que fala assim, não, isso aqui aconteceu errado, manda embora e pronto. Acho que pelo que eu percebi não é o seu perfil. Você tenta trabalhar para reverter uma situação. Quando que você olha e fala assim, não, aqui eu acho que o melhor caminho é a gente fazer esse desligamento e não está dando certo. Vamos acabar com esse casamento, entre aspas, né? Olha, eu passei por situações em que investir na recuperação foi a melhor coisa que eu fiz e outras que investir na recuperação não me levou a lugar nenhum. Tá? Porque é o que você falou, eu tenho essa tentativa de sempre querer fazer com que a pessoa continue, né? Mas um fator fundamental foi a quebra do fit cultural, é uma das coisas. Então, assim, para a nova cultura que a empresa está construindo, a pessoa não acredita nisso, ela não adere. E por mais que eu vá trabalhar com ela, a reversão da performance, ela pode até gerar performance, mas ela nunca vai ser feliz. Né? E nunca vai conseguir progredir além do que ela está agora, porque ela não está dando fit com o futuro. Então, esse já é um momento de decisão na minha visão. O outro é quando a pessoa tem um fit cultural, mas ela não tem, às vezes, a atitude, a capacidade de absorver aquela tarefa, porque eu já vi muitas situações onde você contrata a pessoa para fazer a folha de pagamento, mas a habilidade dela é de relacionamento. Então, também existe um problema que é estrutural, não tem a ver com o colaborador. Então, como é que eu posso fazer um mix disso, né? A pessoa tem que trabalhar com a folha de pagamento porque é o cerne da função dela, mas eu posso colocá-la em outros projetos do RH onde ela dá vazão para essa vontade que ela tem de trabalhar com gente, com essa habilidade, né? E uma das pessoas que trabalhou comigo, eu tive a felicidade de trabalhar dessa forma com ela, de colocá-la numa frente meio de atendimento também, mas cuidando daquilo que era o cerne da função, e no futuro ela foi transferida para uma outra área, onde ela ficou 100% do tempo com atendimento a funcionários, numa empresa maior, né? Então, que tinha também, muito mais o perfil dela. Muito mais o perfil. E aí ela passou a juntar a felicidade dela com o conhecimento técnico que ela adquiriu. E o fato de ter experienciado no nosso time, mesmo que em menor espaço de tempo, o atendimento ao funcionário, fez com que ela pudesse ir para uma oportunidade com aquilo que ela queria, né? Então, acho que é isso. Acho que quando tem a quebra da cultura e quando você tenta arrumar uma alternativa onde você aproveita melhor aquela habilidade,
e dá certo, ótimo. Se não dá certo, aí também é o momento de desligar. Se realmente preciso de alguém 100% focado em folha, que tem perfil mais relacional e não é feliz com isso, não vai dar. Mas eu sempre tenho conversas às claras. E essa questão, você falou do fit cultural, né? E eu acho que isso é bem marcante nas empresas. Como que você trabalha isso para você ter uma cultura dentro da empresa em que consiga trazer cada vez mais pessoas ou ter uma cultura que facilite o dia a dia da organização? E também uma outra pergunta, você já se viu em alguma empresa, não precisa abrir o nome aqui, claro, né? Em que você olhou e falou assim, putz, eu já não estou me vendo aqui nessa empresa como algo que, assim, a cultura me motiva, então o caminho que a empresa está seguindo já não é mais ou menos o caminho que eu quero seguir, né? Porque eu acho que quando a gente tem caminhos diferentes é onde dá essa quebra, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessas duas frentes, duas formas. Né? Tá, vamos falar da última que eu acho que é mais fácil. Uma vez eu aceitei trabalhar numa empresa que tinha o desejo de transformar a cultura para uma cultura mais relacional, mas as atitudes eram totalmente ao contrário disso. E essas atitudes vinham da liderança no geral, assim, da empresa. E aí eu fiquei tentando implantar a cultura para a qual eu fui contratada para fazer, e um dia eu cheguei para o presidente e falei assim, eu acho que vocês não estão no momento para fazer isso. Não é que vocês não querem, vocês querem. Mas o momento da performance da empresa, o momento de crescimento que a empresa está vivendo, não permite com que a gente trabalhe desse jeito. A gente deveria estar mais focado em tarefas mesmo, para poder chegar no patamar que você precisa antes de construir a cultura relacional e tudo mais. Sim. E assim, na hora ele ficou assim, um pouco sem chão, para te falar a verdade. Ele ficou 1 ano sem contratar um diretor de RH, ele trouxe uma consultoria para fazer a gestão dos processos de RH e era o que ele precisava de alguém que assim, fosse tocando bumbo de contratar, demitir, cuidar da folha e tal, para a hora que a organização estabilizasse na estrutura, aí sim começar a focar na construção cultural, porque ele ainda não tinha as pessoas que ele precisava, né? Estava comprando empresas, então tinha uma chegada e saída de pessoas de diferentes tipos e a empresa não estava preparada. Então, esse é um dos momentos onde você tem que romper o ciclo, né? E essa questão da cultura, assim, de como você... Não é nem melhorar, porque você não melhora a cultura, né? Mas você trabalhar essa questão cultural dentro da empresa para você transformar isso num ambiente mais leve, ou, enfim, um ambiente em que você consegue ter as pessoas mais motivadas. Como que você acha que o RH consegue trabalhar nisso? Primeiro a gente tem que entender qual que é a cultura instalada, e às vezes são várias, né? Por exemplo, onde eu trabalho hoje nós estamos em 5 andares. Então isso já é uma situação que acaba atrapalhando a cultura, porque cada andar acaba tendo a sua cultura, né? Toda sexta-feira tem café da manhã nesse andar, enfim. É verdade. Então primeiro você tem que entender como é que é a situação atual da cultura, se existem várias, qual é o ponto de conexão entre elas, o que existe em comum dentro desse DNA, né? E começar dali a transformação, porque pegando o ponto em comum que todo mundo quer, né? Então, falando da Reed, por exemplo, é uma empresa de eventos. Então, é uma empresa de pessoas que precisam fazer acontecer, porque o evento não tem segunda chance, né? Ele começa a segunda, ele termina na quinta, aquele é o horizonte de tempo para você gerar a melhor experiência para o cliente. Então, são pessoas mão na massa, pessoas que não desistem do que elas têm que fazer. Então, aí você vai pegando. O que é comum? Isso é comum. Então, vamos começar por aí, né? Se todo mundo quer pôr a mão na massa, por que não todo mundo vir para o RH e construir com a gente a festa de final de ano? Definir conosco como é que vão ser os programas de reconhecimento da companhia, como é que é a cultura que a gente vai construir, né? Então, agora, no início do ano, a gente vai lançar o nosso comitê de cultura para discutir para onde a gente quer levar a empresa, né? E isso tem que estar atrelado com para onde vai o negócio. Então, o presidente, a diretoria tem que estar falando muito sobre resultados, sobre o que a gente vai fazer agora, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Porque aí você começa a conectar os pontos. Então, se daqui 5 anos eu quero estar nesse patamar, como é que a gente prepara o ambiente e as pessoas para chegar lá? Sim.
né? E é aí que você vai fazendo esse planejamento, mas nunca é o RH sozinho. Eu não acredito em RH sozinho fazendo as coisas. Até porque acho que tem muita empresa que a gente sempre fala, né? Você tem a visão, missão e valores ali, um quadro bonito na parede, mas que na prática é bem longe da realidade, né? E pelo que você está me falando, a maneira de você fazer aqueles dizeres bonitos da parede sair ali e se tornar na prática é engajando as pessoas, né? Como que você acha que na Reed você conseguiu transformar isso, engajando as pessoas? Assim? O que você já viu de transformação desde que você chegou até hoje? Assim? É uma empresa onde as pessoas estavam muito fechadas dentro do seu quadrado, digamos assim. Tinham vontade de fazer coisas em conjunto, voltada ao bem-estar das pessoas, à construção do clima, voltada à sociedade. Então, por exemplo, a empresa tem um programa que chama ReCares, que é de responsabilidade social global. E aconteciam ações pontuais, assim, de um grupo foi lá, organizou uma doação e fez. Algumas outras ações do tipo campanha do agasalho acabavam sendo mais corporativas. Mas aí quando você manda um e-mail falando assim, quem quer participar do ReCares do jeito que para você é bom? Então, se eu não me sinto bem em fazer o trabalho voluntário presencialmente, porque eu fico triste ou enfim, eu gostaria de contribuir com doação. Então, abre o leque. Então, o que você gosta de fazer? Doação. Eu gosto de fazer presencialmente, tá lá contando história para as crianças. Eu gosto das duas coisas. Então, aí você começa a entender o que essas pessoas gostam, o que elas querem. Dos 220 empregados, a gente teve aí 81 pessoas querendo fazer coisas relacionadas à responsabilidade social. Caramba! Então, você olha para isso e fala, olha que potencial de unir as pessoas, de construir a nossa cultura, de engajamento, de trocar experiências entre áreas. As pessoas não se conhecem, né? Então conhece pelo e-mail, mas não sabe cara a cara, apesar de estar na intranet, tá? Tem sua foto, tem seu nome, seu departamento, mas mesmo assim a gente não grava, né? E gerar essas experiências culturais de troca, de trabalhar junto naquilo que para nós é importante, impacto na sociedade. Poxa, programa de reconhecimento, se a gente tiver um de grupos, que a gente pode ter mistura de áreas, isso é legal. Se a pessoa constrói junto, é fenomenal. E é isso mais ou menos que tem acontecido na Reed. A gente está fazendo as coisas juntos. Né? Lembro que você comentou, um pouquinho antes da gente gravar aqui, que você gosta muito dessa questão dos comitês, de criar esses grupos, né? Eu acho interessante porque, que nem você falou, mais de 80 pessoas quiseram participar dessa ação social, vamos dizer. E aí você começa a criar esses comitês. Bem ou mal, você está envolvendo pessoas de diversas áreas para uma causa, claro, né? Cada comitê acho que tem um tema. Só que no dia seguinte, essa pessoa ela começa a ter um relacionamento cada vez mais estreito com essas outras áreas. E essa é a pessoa que depois vai pedir um favor ou vai precisar de algum apoio de outra área, né? Exato. E eu acho que isso deve impactar no dia a dia, né? Impacta Como um clima, né? Você sente isso? Muito. Às vezes em coisas pequenas, do tipo, eu preciso criar uma macro no Excel que eu não sei como fazer. Poxa, mas eu já criei uma aproximação com X pessoa do financeiro, eu vou lá conversar. E a pessoa às vezes até faz para você. Uma legal. Coisa que você levaria um dia, em 5 minutos o outro consegue estender a mão e fazer. Legal. Então gera esse contato, né? E isso faltava muito na Reed. As pessoas queriam, mas elas não sabiam se elas podiam. Né? E o RH é o órgão que vai dizer, sim, vamos. Né? Eu soltei uma pesquisa, então não vamos parar na pesquisa, vamos agora fazer acontecer, né? A gente fez uma ação maravilhosa no Natal, num asilo, né? Então, para escolher as instituições que a gente ia apoiar, também perguntamos, você tem uma instituição para indicar? Levar as pessoas para ir numa instituição que um colaborador indicou tem outro peso. Que legal. Se o RH foi lá e pesquisou, é uma coisa. Se eu estou levando um que foi a Andressa que indicou, é outra. Né? Porque todo mundo sabe que, poxa, estão ouvindo a gente, né? Estão levando em consideração. Então, é isso que foi totalmente disruptivo, a ponto de dizer para você que onde eu comecei a trabalhar 7 meses atrás é totalmente diferente do lugar que eu trabalho hoje. Que legal. E ontem eu lancei um canal... E as pessoas percebem isso também? Você sente que é claro? Ontem eu lancei um canal novo que chama Bate-Papo com RH, que é uma reunião mensal comigo de 1 hora, onde quem quiser ir se inscreve e vai, porque cabe 12 pessoas só na sala, né? E eles falaram isso para mim, falaram, poxa, a gente está tão feliz que em 7 meses aconteceu o que não aconteceu na história toda da Reed. Que legal.
porque era uma empresa onde as pessoas esperavam o que o meu chefe vai dizer que eu tenho que fazer. E a gente está entrando na cultura do empoderamento, senão o nosso negócio não vai evoluir e crescer como a gente precisa. Então, não, a melhor ideia não está no diretor, está no técnico de segurança do trabalho, está no assistente de eventos, está no coordenador de planta, entendeu? Então, assim, são as outras pessoas que estão vendo o que acontece e levando para a diretoria isso. Aline, obrigado pelo nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar aí mais 2 horas, mas foi muito legal. Acho que quem está nos assistindo tem bastante conteúdo para refletir. E é isso aí. Obrigado e até a próxima. Obrigada a você.